Boa tarde, né? A nossa aula de hoje ela vai ser dando continuidade aí aos embargos de declaração. Igual eu falei, né, na aula anterior, embargo de declaração é um recurso de suma importância, né? Muita utilização prática, porque sempre tem algum equívoco ali, alguma contradição, alguma omissão, né, alguma obscuridade, né, o que mais tem é erro material em decisão, porque com a quantidade de processos que tem hoje, é óbvio que o Poder Judiciário trabalha com modelos, né? E às vezes coloca ali o modelo, aí esquece de trocar um nome, esquece de trocar uma data, esquece de trocar uma cidade, enfim. Sempre tem um ou outro erro, principalmente erro material. Mas também as decisões mais complexas, né, em que pode haver contradição, né? Às vezes ali, igual foi falado, às vezes fala lá na fundamentação, por exemplo, né, na fundamentação o juiz faz uma narrativa no sentido de que o dano moral é devido. E chega lá no dispositivo da sentença, ele julga improcedente o pedido de dano moral. Então, são questões que vêm à tona aí no dia a dia forense. E, igual eu sempre falo, né, cabe, por isso que eu sempre disse, mesmo na época, no período que eu trabalhei como assessor, eu até falava isso com os juízes com quem eu trabalhava. Alguns gostavam, outros não. Mas eu sempre tive na minha cabeça que a maior responsabilidade de todos os operadores do direito é do advogado, né? Porque o advogado está ali para eventualmente apontar um erro, né? Porque teoricamente ele está defendendo ali os interesses do seu cliente, ele vai ter menos processos ali no seu acervo do que um juiz. Então, às vezes, um advogado aí, por exemplo, numa comarca igual o Naí, se ele tiver muito processo, for um advogado há muitos anos no mercado, vamos pôr aí que ele vai ter mais ou menos 400 processos no seu acervo, né? E um juiz, ele de uma comarca que igual o Naí, da primeira vara, ele vai ter no mínimo aí uns 6, 7 mil processos no seu acervo. Então, a possibilidade de errar é muito maior do juiz, né? Não que, falando aqui no sentido de que o juiz seja uma pessoa ruim de serviço, não, muito pelo contrário. As decisões que são feitas ali, eventualmente pelo magistrado, ou pela magistrada, obviamente, ela vai ter um nível de acerto muito maior. Mas a questão é a seguinte, dado a quantidade, o volume de trabalho, né, aí eles criam modelos e tal. Às vezes o estagiário é novato e não entende ali direito como que vai usar o modelo. Enfim, pode acontecer um equívoco ali que vai caber justamente, né, ao advogado apontar. Então, no caso aí, a gente, no decorrer desse semestre, a gente fez uma petição inicial, né, tratando do acidente de trânsito, uma ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito. A gente fez a inicial, depois nós contestamos e impugnamos. Aí, trabalhando com essa questão agora dos embargos de declaração, o que eu fiz? Eu fiz uma decisão saneadora, né? Porque é assim que funciona na prática. Você entra com a petição inicial, a outra parte contesta, você é intimado para impugnar, né, para réplica, você impugna e o juiz vai, provavelmente, ele vai determinar ali a intimação para produção de provas, né, para especificação de provas, de forma fundamentada, e em seguida ele vai dar uma decisão que é a decisão saneadora. O que é? Ele vai fazer uma análise geral do processo, né, de tudo que foi processado até então. Ele vai analisar a inicial, a contestação
a impugnação e o pedido de especificação de provas e vai decidir ali as questões que não são de mérito, né, obviamente, ou seja, as questões preliminares, né, ele vai ter que decidir nesse despacho, nessa decisão saneadora, né, ele vai ter que decidir ali qual meio de prova ele vai autorizar, né, ele entende que é cabível, lembrando-se que a decisão do juiz deve ser devidamente fundamentada. E uma outra questão também é que, às vezes, a preliminar que vai ser suscitada ali, ela pode eventualmente se confundir com mérito, tá? Então, pode ser que o juiz fale assim, ó, essa preliminar se confunde com mérito, motivo pelo qual deixarei para analisar na seara meritória, né? Não vou analisar ela agora no despacho saneador, não, tá? Tem essa possibilidade também, tá? Então, essas questões aí que a gente tem que ter em mente. Esse despacho saneador, hoje em dia, ele tem sido muito utilizado, tá? Tem sido uma decisão aí muito utilizada, que é o correto, tá? Um juiz que é mais diligente, que é mais atento, porque para o juiz é muito melhor, né? Essa decisão saneadora, tipo assim, vai criar mecanismos, né, para ele sentenciar o processo com muito mais facilidade, né? Então, se ele afasta ali as preliminares, se ele decide ali questões assim que estão eventualmente mal resolvidas neste momento, o que vai acontecer? Quando chegar para sentenciar o processo, no momento de sentenciar o processo, essas questões, né, já estarão devidamente resolvidas, então ele vai julgar ali realmente o que interessa. E agora, né, voltando àquilo que eu estava falando, nesse momento, essa decisão saneadora, o advogado tem que ter muita atenção, né? Por quê? Eventualmente, se não foi analisada uma questão ali que o advogado suscitou, alguma preliminar, né? Se não foi analisada, ou se foi analisada de forma contraditória, né? Obscura, aí ele vai entrar com embargo de declaração, né? Se a decisão foi assim, no entendimento do advogado, equivocada, ele vai poder agravar, né, entrar com agravo de instrumento, que é uma decisão interlocutória, né, passível aí de ser atacada por agravo de instrumento, enfim, né, nos juízos que tem este costume de dar a decisão saneadora, o advogado tem que estar, assim, extremamente atento para analisá-la, né? Por quê? Se, caso, né, tenha ali algum equívoco, o advogado tem que levantar sob pena de tornar aquilo ali incontroverso. Aí depois, na sede de apelação, né, a outra parte pode falar, ó, isso aí que o advogado está apelando, isso aí tornou-se fato incontroverso. Por quê? O juiz já decidiu lá na decisão saneadora e ele não impugnou. Então, olha só, todos, né, os advogados de todas as partes devem estar muito atentos, né? Por quê? No momento dessa decisão tem que ver ali se tem alguma coisa que precisa ser alterada, passível de ser corrigida, né? Alguma questão ali, o advogado tem que estar muito atento. E o outro advogado, né, o advogado da outra parte, considerando aqui as duas partes, nesse exemplo nosso aqui, né, do acidente de trânsito, o advogado da Maria Taioba e o advogado do, salvo engano, os nomes das partes lá peraí, deixa eu olhar aqui. Bruno e Amanda. Maria Taioba de um lado e Bruno e Amanda do outro, né? Então, tanto o advogado da Maria Taioba quanto o do Bruno e da Amanda devem estar muito atentos. Porque, por exemplo, né, se na decisão saneadora passa lá alguma questão batida que o advogado da Bruno e Amanda não questiona. Aí, e o juiz decidiu ali sobre aquela questão, mas
o advogado não impugnou, não falou nada. Quer dizer, ele tem 15 dias a contar da intimação para interpor agravo de instrumento e 5 dias para interpor embargo de declaração. Ele não interpôs nenhum nem outro. O fato, né, o fato e o direito discutido ali naquela decisão saneadora se esgotou, tornou-se incontroverso, né? Aí, vamos colocar que lá na apelação, o cara enxerga lá e fala assim, opa, isso aqui não tá bom para mim, não. Só, aí ele vai e suscita isso em apelação. Quer dizer, o advogado da Maria Taioba tem que falar o quê? Quando ele foi intimado para contra-razões. Falar assim, essa questão aí tornou-se incontroversa. Por quê? Ela já foi decidida lá na decisão saneadora e eles não impugnaram a tempo e modo, tá? Então tem que ficar muito atento com essas questões, gente, tá bom? Essas questões processuais aí. No nosso caso aqui, gente, a gente está trabalhando agora com os embargos de declaração. Então, os embargos de declaração a gente tem que ter atenção para as seguintes questões. Primeiro, tempestividade, né? Qual que é a tempestividade dos embargos de declaração? 5 dias úteis a contar da intimação. Beleza. A outra questão é a seguinte, cabimento. Quando que cabe os embargos de declaração? Né? Então, erro material, obscuridade, contradição, erro material, obscuridade, contradição e tem mais um aí, esqueci qual que é. Eu sempre esqueço um. Espera aí. Erro material, contradição, obscuridade. O artigo 1023 fala. Espera aí. Eu acho que é o 1023 mesmo. Espera aí, do CPC. Espera aí. Só um instante. Omissão, né? Então é contradição, omissão, obscuridade e erro material, né? Então, o cabimento vai ser nessas hipóteses. Houve obscuridade? Cabe embargo de declaração. Houve contradição? Cabe embargo de declaração. Houve erro material? Cabe embargo de declaração. Né? Isso. Então, gente, agora, pode ter erro material e contradição na mesma decisão? É óbvio que pode, tá? Então, eu estou falando isso por quê? Porque quando vocês forem fazer a peça dos embargos de declaração, tenham isso em mente, né? Tenham isso em mente, né? Tempestividade e cabimento. A tempestividade são 5 dias e o cabimento são essas hipóteses, né? Então, eu passei aqui, com base em tudo, né, gente, que foi feito aí ao longo do semestre, uma decisão saneadora, né? Aí na decisão bem sucinta e na prática é assim mesmo, tá? As decisões são bem objetivas, né? Aí o juiz coloca, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito aviada pela senhora Maria Taioba em face do senhor Bruno Marques e Amanda Batista. Em contestação, as partes demandadas pugnam pela assistência judiciária gratuita ao argumento de que são pobres no sentido jurídico do termo. Preliminarmente, sustentam que a parte autora não faz jus à assistência judiciária que lhe fora deferida, bem como impugnam o valor da causa. No mérito, asseveram, em síntese, que não foram responsáveis pelo acidente narrado na exordial. Aduzem que, na realidade, foi a autora quem deu caso ao abatido entre os veículos e, consequentemente, pugnam pela sua condenação em danos materiais. Invocam o princípio da eventualidade para diminuição do valor dos danos morais na hipótese de condenação. Requerem a produção de prova pericial e testemunhal, bem como a juntada de novos documentos. É o relatório do necessário, passo ao saneamento do feito.
Aí ele coloca, no que diz respeito à preliminar de impugnação ao valor da causa, verifique que razão não assiste aos requeridos. De fato, constatado o lastro material do valor atribuído à causa pela autora por estimativa e indemonstrada pelos réus, eventual incorreção neste tocante, não merece prosperar a impugnação ao valor atribuído à demanda. Afaste, portanto, a preliminar aventada. A questão meritória será analisada após a instrução do feito, defira a produção de provas, nomeie como perito o senhor José das Couves e determine que seja intimado para, no prazo de 5 dias, informar se aceita o encargo, bem como fixar o valor de seus honorários. A prova oral será produzida oportunamente. Intime-se e cumpra-se. Então, deu uma decisão saneadora aí, com base, né, em tudo que foi feito até agora, com a petição inicial e na contestação, a gente vai interpor aí um embargo de declaração. Aí, o que a gente vai ter em mente? Né? Aquilo que foi falado, tempestividade e cabimento. Né? Então, a tempestividade, é lógico que a gente vai criar um campo, né? A gente vai colocar como que vai ser a peça? Excelentíssimo senhor tal. Altos números. Fulano de tal vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1023 e seguintes do CPC, apresentar os presentes embaixo da declaração pelos motivos de direito, pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. Aí, primeiro tópico, da tempestividade. Aí vai falar como que é a tempestividade, né? A decisão, o embargante foi intimado a decisão no dia tal. Lá do outro, o presente recurso foi interposto no dia tal. Logo, interposto nessa data é absolutamente tempestivo, né? Segundo tópico, do cabimento. Aí lá no cabimento vai apontar. O que vocês vão fazer? O artigo tal do CPC fala que é cabível os embargos de declaração para sanar omissão, contradição, erro material e obscuridade. No caso em tela, com todo respeito, a decisão embargada aí você vai falar se é omissa, se é contraditória, se possui erro material, vai falar o que tem, né? Vai explicar e ao mesmo tempo que você vai explicar ali, por exemplo, você explica a omissão. Você vai falar, a decisão é omissa. Aí você fala, de fato, foi pedido em sede de contestação, foram suscitadas as seguintes preliminares. Ocorre, todavia, que a decisão saneadora analisou apenas uma das preliminares arguídas, deixando de analisar a preliminar tal, né? Então é nesse sentido aí. E no final vai vir os pedidos. Aí lá nos pedidos, o que o aluno vai colocar? Requer que seja dado provimento ao presente recurso para sanar a omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontado e, consequentemente, isso e aquilo. Né? Então, é uma peça bem simples, né? Nessa sequência aí, tá? Sempre, gente, é bom vocês já apontarem tempestividade e cabimento, tá? Fazerem tópicos separados para demonstrar ali para quem está analisando que você tem técnica, né? Que a sua peça foi elaborada assim dentro de critérios técnicos bem recortados, né? Porque aí o juiz vai olhar e vai falar assim, opa, o cara falou da tempestividade aqui, quer dizer, esse recurso deve ser tempestivo, né? O cara falou aqui do cabimento, né? Então, deve ter cabimento aqui, ele não está suscitando isso em vão. Já muda ali os olhos do julgador, tá bom, gente? Então, é nesse sentido aí, tá bom? Posto isso, dito isso, alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação para fazer? Ou tá de boa?
Ah, então, beleza. Então, vocês fazem aí, fazem os embargos, né? Tá lá no AVA já, eu coloquei lá nos materiais, né? Uma pasta lá específica com o enunciado e com a decisão saneadora. Aí vocês olham lá, leem lá, lembrando-se que está retratando fielmente, gente, aquilo que acontece na prática, tá? Assim, embora nossas aulas tenham sido teóricas aqui, nós estamos trabalhando aí com peças que retratam muito bem a prática, tá? Até agora nós já fizemos a inicial, a contestação e a impugnação, né? Agora nós vamos passar para os embargos de declaração, seguindo aí certinho a sequência do CPC, né? E com análise de uma decisão saneadora, tá bom? Então é isso. Boa terça-feira para vocês aí e até nosso próximo encontro. Um abração aí.